Vamos nós de novo, né? Agora com um cenário que preste e um áudio bom, né, Cauê? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, agora com... Opa, não é polêmicas vazias. Polêmicas vazias. Eu vou Esqueci. deixar em preto e branco, eu não vou Caguei colocar, o pau então, né? Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, agora com um cenário um pouquinho mais arrumado. Estou aos poucos fazendo intervenção no quarto do meu filho e ocupando a área. Convidando logo você a participar no nosso canal, deixando o seu like maroto. Confia que o vídeo presta. Então dá o like antes do vídeo começar mesmo. Se quiser dar dislike no final do vídeo, você pode dar também, o que importa é o algoritmo. Então se gostou ou não gostou, o problema é seu. Então você deixa aí o seu like ou o seu dislike, dá aquele comentário também serelepe sobre o que você achou do vídeo, sugestões de temas e o mais importante, se inscreva nesta bagaça e toque na notificação. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E qual é o tema de hoje? O ódio ao VAR. Pois é, tem gente que odeia o VAR. E o que o ódio ao VAR tem com a gente? Tem a ver com o nosso jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro é o quê? A regra é boa, a regra vale, mas quando bem beneficia, não vale tanto. A regra é boa, vai melhorar a vida da galera, mas de vez em quando eu acho que ela me atrapalha. É mais ou menos isso que está acontecendo com o VAR recentemente no futebol brasileiro. Alguns episódios são bem sintomáticos. Por exemplo, as quartas de final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Tottenham, o gol já nos acréscimos do Sterling. Toda uma euforia coletiva que acabou frustrada pelo impedimento do Agüero, que começa o lance, né? A origem do gol do Sterling é uma origem irregular, portanto o gol é ilegal. E aí as pessoas aqui, poxa, mas isso está acabando com a emoção do jogo, isso está deixando o jogo sem graça, porque a justiça está se sobrepondo ao entretenimento. Vamos lá. O VAR hoje faz parte do jogo, tá? Ele está na regra desde antes da Copa do Mundo de 2018. Então ele já está no livro de regras. Então o VAR faz parte do jogo. Você pode até discordar de um ou outro protocolo, e os protocolos vão sendo atualizados. Já tem mais de 10 atualizações de protocolo. Ou seja, como é que os árbitros devem se portar para acionar e executar o VAR. Isso é o protocolo e os protocolos estão em adaptação, em evolução. Uma coisa é você discordar do protocolo. A outra coisa é você inventar argumentos para dizer que o VAR não presta e que o VAR está atrapalhando o futebol. Porque aí você está indo contra as estatísticas. Todos os relatórios de todas as competições onde o VAR é usado apontam 98 a 99% de acerto nas decisões do VAR. Portanto, o VAR está deixando o jogo mais justo, o jogo mais correto. Ele continua sendo emocionante, ele continua sendo aleatório, ele continua sendo apaixonante, ele continua parando mais, por exemplo, por conta de cera, de falta, por conta de interrupções no jogo como substituição, enfim, e outras coisas do que o VAR. O jogo continua sendo o jogo, só que ele agora tem uma ferramenta a mais para tornar o jogo mais justo. Ou seja, é um progresso. Nós melhoramos em relação ao que a gente tinha antes. Então, existe agora um saudosista de erro de arbitragem, né? Ah, não, porque antigamente tinha o erro de arbitragem raiz. Ah, porque antigamente tinha o erro de arbitragem que deixava o jogo mais polêmico na mesa do bar. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Caiu um bonequinho aqui, hein? Qual foi o bonequinho que caiu? Seu Léo, foi o seu Léo. Seu Léo. Caiu o bonequinho, mas ele vai voltar pro lugar. Voltou pro lugar, segue o vídeo. Então vamos lá. O cara pode discordar do protocolo. O problema é falar que o jogo está ficando chato por causa do VAR. Não é verdade. Volta aos relatórios. Os relatórios, todos os levantamentos, os estudos de uso do VAR mostram que as revisões de gol levam entre 20 a 75 segundos. Então isso não está atrapalhando o caminhar do jogo. Ah não, mas aí é broxante quando tem um gol lá do Sterling e aí a torcida comemora e o escambau e aí depois vem o boneco lá fazendo assim, dizendo não valeu o gol. E aí a minha comemoração foi em vão. Primeiro que gol anulado já cansou de existir. Então comemoração em vão ela já existia antes do VAR, tá? A frustração de você comemorar um gol e esse gol ser invalidado, isso já aconteceu antes do VAR. Não é o VAR que trouxe esta frustração. E aí você também está pensando só do lado de quem teve o gol anulado. Mas, por exemplo, você já se colocou no lugar do torcedor do Tottenham, porque ele teve a frustração de um gol tomado nos acréscimos e depois a euforia de ter a classificação confirmada com o gol anulado. Isso não é emocionante? Onde que o VAR tirou a emoção deste jogo? Pelo contrário, ele é um elemento a mais para a emoção deste jogo.
e automaticamente uma emoção justa, uma emoção com justiça. Tanto que depois do jogo e dias depois do jogo, o Guardiola deu entrevistas confirmando que o VAR é justo, que ele é a favor do VAR, que ele entende o sentimento, que é muito ruim, que dói, porém, em prol do jogo, você tem uma ferramenta que torna o jogo melhor para todas as partes. Porque não existe essa do VAR foi justo com um time, ou o VAR foi justo com fulano e injusto com cicrano. O VAR, ele é justo com o futebol, que envolve dois times. Automaticamente você vai ter um time beneficiado pela justiça e um time que acaba sendo prejudicado pela justiça. Porém, o jogo só tem benefício, porque o jogo sendo justo, o jogo sendo limpo, o jogo tendo um percentual cada vez menor de erro, ele é um produto melhor, ele é um produto mais democrático. Ou seja, a coisa se resolve no campo e bola, com talento, com estratégia, com tática, enfim. Mas não com erro de arbitragem, pelo menos nas grandes competições que usam o VAR. Então essa história do ódio ao VAR que está se criando aí, ficou também na boca do Filipão, né? O Filipão, nas semifinais do Campeonato Paulista, ele reclamou muito do gol anulado do Daverson, um gol em que o Daverson estava em impedimento. Era um impedimento mínimo, é verdade, só que não tem meio impedimento. Ou o cara está em impedimento, ou ele não está em impedimento. Então não tem meio impedimento ou pouco impedimento. A regra é impedido ou imposição legal. Ponto. Ele chegou ao absurdo de falar, poxa, mas é um impedimento pequeno e que, enfim, como se desse a entender que, pô, o impedimento assim dá para deixar passar. Não dá, porque o deixar passar hoje a favor do seu time, amanhã vai prejudicar o seu time. Aí, em relação ao gol do Sterling, o pessoal, poxa, é um impedimento fajuto, é um impedimento isso, é um impedimento aquilo, em prol de um romantismo que seria a classificação do City. De fato, seria heróico, seria épico, mas não seria justo. Pelo menos naquele gol. Podia até ser justo com o desempenho. Ah, eu acho que o City jogou melhor os dois jogos, eu acho que o City merecia, é um time mais legal. Beleza, aí é subjetivo. Justiça é uma coisa objetiva ali no caso. Estava em impedimento, não estava em impedimento. Já que estava em impedimento, o gol não é legal. E se passa com um gol ilegal, a classificação não pode ser justa. Então, assim, esse romantismo, assim, eu olhar para a regra só quando me interessa, tipo assim, poxa, o VAR é tão legal, mas, pô, eliminou o time que eu acho mais bacana, então, pô, que chato é o VAR, né? Aí não vale. Aí fica essa história do jeitinho, né? Tipo, eu sou a favor da lei seca, mas eu bebo e consigo dirigir numa boa. Tipo, eu acho um absurdo eu ter que pagar uma multa de 2.000 e tantos reais por causa de um copo de cerveja. Então você não é a favor da lei seca. Você é a favor da lei seca em qualquer das esferas. Não numa esfera só até a página 2. Não, eu acho a lei seca bem legal, mas eu acho um exagero um copo de cerveja, porque não me altera. Quando todos os exames já mostraram que altera. Pode não ser você, pode ser o Joãozinho, o Pedrinho, o Zezinho, o Luizinho, mas altera, é provado. Não importa se você resiste bem à bebida. A regra, ela não fica ali olhando, esse aqui resiste à bebida, aquele ali não resiste à bebida. Não olha para a regra e fala, por exemplo, o impedimento aqui, impedimento pequeno, né? Vamos deixar passar. E aquele impedimento ali é um impedimento escandaloso, então tem que marcar. E esse impedimento aqui, pô, tá tirando um time tão legal, vamos deixar seguir. Não existe. Relativizar uma ferramenta que só traz benefícios, assim, é muito perigoso. E se a gente for jogar isso em outras esferas da sociedade, você vai ver o quão isso fica escancarado. Então, assim, esse ódio ao VAR não se sustenta em vários aspectos. A questão da chatice, ela é altamente subjetiva e não faz sentido, porque assim, é chato para quem? É chato para qual segmento? Para qual time? Porque o que é chato hoje para você, amanhã pode ser muito legal, como foi para os torcedores do Tottenham. A história de parar muito o jogo também não procede, porque os números deixam claro que o VAR para menos o jogo do que todas as outras situações, como cera, falta, substituição, já falei disso aqui. Torcedor babaca que arremessa copo no gramado, e por aí vai. Então essa história do tempo não procede. Ah não, porque agora o gol, o grito de gol, ele é parcelado. Ele pode ser frustrado. E aí de novo, não são todos os gols que passam por esse processo de parto para saber se foi ou não gol. Todos os gols, eles são revisados. Mas a minoria acaba demorando muito tempo ou acaba voltando atrás. Basta você ver os jogos de Copa do Mundo, os jogos do Campeonato Italiano da primeira temporada onde o VAR foi usado, né, na temporada 17-18, e todos os outros campeonatos onde o VAR foi usado. Essa afirmação de que o grito de gol fica contido, ela não procede. Porque, de novo, os gols passam, a revisão ela vai ali silenciosa, muitas vezes os gols não tem problema nenhum e segue a vida.
Outras vezes, quando tem algum tipo de polêmica, ela é resolvida na comunicação entre o árbitro e a turma lá de cima, então segue a vida sem precisar de olho ali à beira do campo e sem precisar de uma comunicação mais demorada. Só que aqui no Brasil, alguns jogos de muito holofote, eles acabaram tendo a arbitragem se embananando um pouco com o uso do VAR, com uma demora excessiva de 2, 3, 4 minutos para resolver um lance, para decidir que um lance não foi pênalti ou que um gol de fato foi gol ou não foi. Então essas situações deram uma percepção para um grupo de pessoas que não procede, de que o VAR está matando o grito de gol. Não é verdade. Você vai olhar lá na Copa do Mundo, você teve 4 gols que acabaram indo para lance de revisão em vídeo, por exemplo, na tela. De 400 lances revisados, somando gol, expulsão, pênalti e o diabo 4 gols foram ali para a lateral do campo. De 17 lances que tiveram uma revisão mais apurada. Isso vale para os outros campeonatos. Você vai para o campeonato lá italiano que eu citei, ou escolha qualquer outro aí, leia os relatórios, você vai ver que é um percentual mínimo de gol que acaba tendo esse teatro um pouco mais demorado. Os outros gols saem na urina, eles vão ser revisados, ou não vão ter nada e segue a vida, ou vão ter a sua revisão muito rapidamente decidida ali no ouvido e o juiz anulando um gol por impedimento, então isso não leva 1 minuto e segue a vida. Ou vão ter aquela revisão um pouquinho mais demorada, que aí sim tem o grito do gol e fica aquela expectativa ali, será que foi gol? Será que não foi gol? E aí você tem a emoção de 2 torcidas, né? A emoção da torcida que comemorou e teve que parar e pode voltar a comemorar, então é uma emoção dupla, e a emoção da torcida que fica naquela, será que o gol foi anulado e eu vou ter a chance de respirar aliviado? Então assim, essa história de falar que é chato, também para mim não procede, porque a emoção ela foi multiplicada. E é óbvio, com as especificidades, com o aperfeiçoamento do VAR, a tendência é que essa coisa fique cada vez mais rápida. Portanto, viva o VAR, curta o VAR, porque é um caminho sem volta. E é um caminho que está deixando o jogo mais justo para o seu time, para o time adversário, para o time do Zezinho da esquina, para o time do seu avô, enfim. O jogo como um todo está ganhando com isso. Agora é óbvio que há um processo de adaptação. O problema é essa rejeição automática das pessoas, que, repito, cuidado. Está nascendo uma turma aí conhecida como os saudosistas de erro de arbitragem. Aí é foda. Então é isso, viu? O canal está crescendo aos poucos, mas está crescendo. E é importante que você deixe o seu like, compartilhe nosso conteúdo naquele grupo de WhatsApp. E o Escambau, o editor, acabou de dar um joinha aqui, já deixando o like dele. O editor conhecido como meu filho. Então você ajude o canal a crescer, se inscrevendo, se notificando e comentando, deixando like, sugerindo temas e o caralho a 4. Beleza? Até a próxima, um grande abraço e valeu!